Bom, boa tarde. É um prazer estar aqui. Eu agradeço ao Instituto, à Frente Parlamentar. Essa é uma, um momento também de uma certa emoção, que eu também. Eu me apresento, e Ribeirão hoje está em alta aqui, porque nós realmente pensamos em planejamento reprodutivo de todos os lados, né? Contracepção, concepção, e eu coordenei aí o primeiro centro de reprodução assistida do Brasil em 1990. E desde então, nunca interrompemos nossas atividades e continuamos, já temos mais de 4.000 crianças nascidas no HC de Ribeirão, às custas de muito esforço, muita resiliência, e isso é a luta que a gente vem fazendo. Já estive aqui nessa casa antes, para tentar sensibilizar as pessoas. E a gente vê, quando vê deputadas assim, sensibilizadas por problemas como o da oncopreservação e a infertilidade em si, isso é o que vai realmente motivar as coisas. Eu estou numa minoria completa aqui, e eu acho isso ótimo, né? E nós todos temos um bem comum, que é cuidar da metade mais bonita da população, sem viés nenhum em relação a isso, né? Mas a grande liberdade feminina aconteceu a partir de 1900. Foram dois eventos científicos que mudaram a história da liberdade feminina, que foi a desvinculação de reprodução e sexo. Em 1961, com a pílula anticoncepcional. Em 1978, com a fertilização in vitro. A Louise Brown, em 78, que nasceu lá em Cambridge, onde eu tive a oportunidade de fazer o meu pós-doutorado. E foi o único Nobel na área de medicina, o Bob Edwards, na área de ginecologia de reprodução. Tal é o impacto dessa questão. E, a partir daí, nós temos todas as ferramentas contraceptivas e conceptivas para cuidar realmente do planejamento reprodutivo. Esse realmente foi um fato marcante. Então, nós até teve um filme recente aí da história lá do Patrick e do Bob em Cambridge, que era uma mulher com laqueadura, né, tubária, que é um problema tubário, mas hoje aumentou muito as doações de óvulos, os fatores masculinos, útero de substituição. Esta situação que vai ser comentada pela Mariana é fundamental. Nós temos toda hora gente chegando com questão de ter que postergar aí, ou congelar os seus óvulos para ter a situação da fertilidade futura. E um outro ponto que não tem sido muito falado, e a gente que está num hospital terciário como o HC, é a possibilidade de fazer diagnósticos genéticos antes de implantar o útero, o embrião. E isso é fundamental, isso é uma questão que já está no mundo inteiro, e isso tem a ver com custo-benefício, porque várias doenças raras hoje, que o SUS tem que pagar o tratamento caríssimo de doenças raras, elas podem ser evitadas com diagnóstico genético pré-implantacional, com a fertilização in vitro. E diversas famílias, então, foram criadas a partir desse movimento da fertilização in vitro. Mas nós temos, então, desafios. O desafio é básico: reconhecer a infertilidade como doença, gente. Ela é uma doença como qualquer outra doença, mas existe esse estigma de que ela é uma doença de rico. Por quê? Porque os ricos que têm acesso à doença. Então, esse é o outro problema. O principal problema é o acesso ao tratamento. Temos outros problemas. Prevenção é fundamental num país como o nosso, e se falou muito na prevenção da infertilidade também. Fazer procedimentos custo-benefício e dar suporte emocional a essas mulheres, e várias questões éticas e culturais que o assunto envolve. Mas o que eu quero focar mesmo é nessas duas questões. Infertilidade é uma doença que acomete 1 em cada 6 pessoas. É muito prevalente essa situação. E os impactos são devastadores. Equivale a ter, do ponto de vista, vários estudos mostram que, do ponto de vista emocional, a dor sentida é semelhante à dor oncológica que a Mariana vai comentar. Por quê? Porque falta saúde, falta bem-estar biopsicossocial, que é o conceito de saúde, que é ter a possibilidade de ter o filho na hora que quer. Esse é o ponto.
e essas consequências são mais claras nos países pobres, e a própria OMS, então, reconheceu, nós temos no Brasil CID de infertilidade, vários sentimentos relacionados, tragédias pessoais. Quem já teve situações de infertilidade no meio sabe que elas têm vergonha de ter uma doença. Ninguém reclama de falar que tem diabetes, que tem artrite, mas infertilidade, e é o que eu falo, os terceiro setor, na nossa área de infertilidade, muitas vezes não aparece muito, porque as mulheres não gostam de se expor muito a essa questão. Eu já participei aqui em momentos com o terceiro setor junto na endometriose, que é uma situação que acomete muito a fertilidade também. Mas, sem dúvida, nós precisamos de todos esses agentes na história. Os direitos reprodutivos, então, é um direito de todo ser. Saúde física e mental. E todo mundo teria o direito de decidir quando e como ter os seus filhos. E essa infertilidade, portanto, já foi comentado, acho que pela Renata, né? Direitos humanos essenciais. Quando se fala em direitos reprodutivos, nós estamos falando de direitos humanos. É muito ligada a essa questão. E aqui, então, vejam, no clássico conceito que todo mundo tem, existe uma doença. Ah, tem um tratamento? Tem. Então, vamos tratar. Isso acontece, gente, com várias das doenças que vocês sabem. Tem diabetes, tem uma cirurgia cardíaca, você vai fazer, você vai tratar. Então, no caso da infertilidade, é uma doença. Existe tratamento? Sim, consagrado. Está ali. Então, nós temos que tratar. Então, quando a gente fala na fertilização in vitro, nós temos hoje um número mundial completamente crescente. Mais de 12 milhões de crianças já nasceram. Existem alguns países que 5 a 6% dos nascimentos são decorrentes de fertilização in vitro, como os países escandinavos. Então, ela já está incorporada no dia a dia, tá? E já é uma projeção de um número muito maior. Então, são os dados, a técnica está aí. Então, o que falta para fechar essa equação? Falta acesso ao tratamento. É esse que falta. Agora, quando se fala, a questão é econômica, e é sim econômica, eu reconheço isso, mas o custo de diversas outras doenças custeadas pelo Ministério, pelo SUS, é muitas vezes muito maior do que o custo da infertilidade. Então, é uma questão de assumir que ela é uma doença como as outras e que ela tem que entrar num orçamento para ser custeada, para que o acesso se amplie. Porque se o SUS reconhece, e aí eu falo ao nosso ministério, que eu já estive várias vezes aqui, a saúde suplementar também vai reconhecer, ela vai no vácuo. É esse que é o ponto. E, então, o acesso passa, né? E o direito humano, esse é um trabalho recente, mostrando que eles têm que estar equilibrado com outras necessidades sociais. E aí está aí a lei, quer dizer, a lei está aí, está clara, ela falava de 96, né, o planejamento familiar, direito de todo cidadão, e ela está muito clara, concepção e anticoncepção. Recentemente isso foi discutido pela Agência Nacional de Saúde, e aí falou, não, vale planejamento, só que é só anticoncepção, não é concepção. Não existe, são dois lados da mesma moeda, essa história. Mas, por uma questão econômica, coloca-se essa situação. E a lei já falava, então, o livre exercício do planejamento por entidades públicas e privadas, filantrópicas ou não. Esse é o ponto. Então, nós tivemos, eu participei aqui em 2005, no Ministério da Saúde, dessa portaria, que instituía, e essa portaria começou com o grupo dos soro-discordantes, na época. Nós participamos, se estabeleceu todo um programa de reprodução assistida no âmbito do SUS no país, atendendo a equidade regional e diversos níveis primário, secundário e terciário. Essa portaria foi regulamentada em julho de 2005, posteriormente ela foi suspensa, e na época foi suspensa por um ex-aluno nosso, o ministro da Fazenda, o Palocci. Só que aí ele era da Fazenda, ele não era da Medicina, ele foi aluno nosso lá, e ele
olhou o lado econômico e, infelizmente, teve que revogar essa portaria de 2005. Vejam quanto tempo atrás. Portanto, existem outras atividades aí, a Rede Cegonha, né? E o SUS, a única vez que ele implantou, deu um apoio direto aos serviços públicos, foi aí em 2012, quando, para 10 centros, ele concedeu um valor de 1 milhão a 1,5 milhão para esses centros. O que nós temos de centros públicos no Brasil? Esse era um gráfico de 2017, com 13 centros, e hoje nós temos 10 centros públicos, e vejam que existe uma diferença regional muito grande, muito mais concentrado no Sudeste, com longo tempo de encaminhamento e, portanto, o acesso é muito pequeno. 4,6% dos ciclos são feitos por serviço público. Então, quando você dá uma notícia para um casal infértil que ele tem um tratamento, opa, esperança. Tem dinheiro? Vou fazer. Não tem dinheiro? Você acabou de dar um testemunho disso. Você vai entrar numa fila que muitas vezes você não vai conseguir. Isso é iniquidade, é uma injustiça social que nós vivemos. O Brasil tem um potencial muito grande de aumentar o tratamento. O custo de uma FIV para a pessoa individual é muito caro em diversos países. Eu cito apenas essa ideia de dar despesas catastróficas. Então, o que nós precisamos é de melhor acessibilidade, com políticas públicas, sim. As entidades civis e governos, primeiro, para aceitar o diagnóstico de infertilidade. O tratamento não conflita com política de saúde, pelo contrário, é direito humano individual, e os programas devem ser estabelecidos. Para ampliar, nós precisamos de financiamento público e privado de ambos os serviços públicos e saúde suplementar. E nós temos as entidades como o CFM apoiando, tem uma resolução que apoia a fertilização. Está tudo reconhecido. É só uma questão, então, que a gente tem um documento, já entregou ao Ministério, que nós recomendamos as estratégias claras de prevenção, evitar desigualdade de acesso. A gente tenta diminuir custo, ficar mais amigável o tratamento, mas atingir o maior número de pacientes. O nosso número está muito pequeno diante da necessidade. 4,6% de acesso público, deputado. Eu espero também vir aqui comemorar com a senhora esse acesso, porque são 35 anos que eu estou nessa batalha aí, e eu quero ouvir isso ainda na minha vida ativa. Tá? Muito obrigado a vocês.